Extra, extra! O mundo acabará amanhã de manhã. Estamos na segunda noite. Eu queria pedir para o pastor Bruno, por favor, preparar as imagens. Estamos já no segundo sábado que estamos falando sobre o fim dos tempos. Estamos falando sobre escatologia. E realmente é algo que tem tomado muito o meu coração e o coração do meu esposo em relação ao fim dos tempos. É nítido, gente. É nítido que os sinais, eles estão falando. Deus, ele está movendo a terra. Eu vou usar aqui o meu óculos hoje. Ele quebrou hoje. Prestem atenção. Então, não fiquem olhando muito para mim rindo. Mas é porque eu fico muito cega sem óculos e eu preciso botar óculos. Mas hoje eu estava vendo um vídeo. E aí eu pedi para o meu esposo ir lá comigo. Eu botei o meu óculos na cama e o Felipe foi com tudo. Né, amor? Ele deitou na cama e aí na hora a gente só ouviu o trek. E aí estamos assim, sem óculos, não tem nenhum lugar agora para consertar. Se você conhecer, me chama. Eu vou botar até meu cabelo assim para tentar me pegar só desse lado aqui. Vai ficar melhor o negócio, mas vai ficar meio torto, mas vamos lá. Estamos falando sobre o fim dos tempos. E semana passada o Felipe deu uma pincelada, mas eu quero que a gente fale mais um pouquinho sobre isso, sobre os sinais que estão acontecendo. E lá em Mateus 24, a partir do versículo 4, a gente vai ler de novo rapidinho. Vamos abrir nossa Bíblia, Mateus 4, versículo 24. A palavra de Deus ela é muito clara no que ela fala. Nós temos aqui a palavra de Deus, uma balança e o leão. Tudo muito temático hoje. Parabéns para o pessoal que preparou, para os meninos. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus 24, do 4 ao 14. Mateus 24, do 4 a 14. E a palavra já começa falando. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra ela é bem interessante, porque quando eu estava pensando, e a gente também estava pesquisando algumas coisas, e hoje nós estamos vendo um grande número de homens de Deus, que nós julgávamos ser homens de Deus e mulher de Deus, mas que estão pregando heresias. Estão pregando palavras duvidosas sobre o Evangelho. E se nós não estivermos bem avaliados na palavra de Deus, sabendo o que a palavra diz, a gente pode ser levado. E é mais fácil um jovem ser levado por essa heresia do que hoje alguns adultos. Porque o jovem, muitas vezes, ele é levado. E precisamos ter esse cuidado. Na Bíblia já está falando que no final dos tempos vai acontecer uma coisa. Vai vir pessoas que vão pregar no nome de Cristo, mas se você for na onda deles, você vai ser enganado. Então você precisa começar a vigiar em relação a isso, porque isso já está acontecendo hoje. Eu quero pedir para colocar aí a primeira foto, por favor. E aí quando colocar a foto eu vou explicar. Em cima da foto, não sei se já está preparada. Olha, nós estamos falando sobre sinais e sobre fim dos tempos. O que é que nós estamos vendo nessa foto? Fome. A fome, lá em Mateus, fala sobre isso também. Se você for ler do 4 ao 14, a fome é um sinal do fim dos tempos. E eu te pergunto, a fome ela tem diminuído ou ela tem aumentado? Ela tem aumentado. Então a fome, a escassez, a miséria é um sinal de fim dos tempos e isso tem aumentado. Próxima foto. É esse aqui. Guerra e rumores de guerra. Isso é um sinal, Ingrid, mas esse sinal já acontece desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Sim, mas é um sinal que tem intensificado. Se você for olhar, a gente já começou esse ano que só Jesus, na misericórdia de Deus, 2020, parece que o Senhor foi virado uma chave no reino do Espírito em relação ao fim dos tempos. E quando a gente vê isso, é guerra. A gente está vendo aí quando
Trump mandou matar esse general iraniano. É iraniano, tá certo? Iraniano. E aí já teve um rumor de guerra. Hoje nós acordamos, a gente estava vendo algumas notícias, soubemos que a China está se preparando, está levantando armamento para a guerra. Então nós estamos vivendo diariamente com isso, com guerras e rumores de guerra. Se você for na Síria, você vai ver que na Síria tem o quê? Uma guerra civil. Se você chega no Rio de Janeiro, você percebe que no Rio de Janeiro tem o quê? Uma guerra civil. E, além disso, os rumores da Terceira Guerra Mundial estão sendo faladas por onde a gente vai. Então isso também é um sinal do fim dos tempos. Próxima imagem. É um sinal do fim dos tempos. Vamos lá, desastres naturais. Próximo, desastres naturais. Gente, eu estava lendo e pesquisando só agora em abril. Eu quero dizer para você que não foi 1, não foi 2, não foi 3, foram 15. Diga assim, 15. 15 vulcões entraram em erupção. 15. Pelo mundo. 15. Você está entendendo o negócio que está acontecendo? Os desastres naturais. Nós tivemos um incêndio, que você viu aí na foto, um incêndio lá na Austrália, que matou mais de 1 milhão de koalas, até também, nós vemos aí Brumadinho, o deslizamento de terra que aconteceu, esses desastres naturais. Tivemos também o tsunami, e isso tem se intensificado de uma forma. São desastres e mais desastres naturais que têm se levantado. Isso é um sinal. É um sinal de que o fim dos tempos está próximo. Próxima imagem. Essa perseguição dos cristãos, lá em Mateus também 24, 4 até o 14, se você ler, você vai perceber que a Bíblia fala que nós seremos perseguidos. Você está vendo o povo de Deus sendo perseguido? Há um tempo atrás nós ouvimos falar desse grupo islâmico aí, o ISIS, que estava matando missionários no mundo todo. Mas hoje, Felipe até falou sobre isso semana passada também, que hoje a perseguição, por exemplo, no Brasil, ela é uma perseguição que ela se torna política, ela é uma perseguição da mídia, ela é uma perseguição dentro das faculdades. Então, nós cristãos estamos sim vivendo uma perseguição de várias formas. Os missionários lá fora estão sendo completamente perseguidos, mas nós estamos vendo também a perseguição aqui dentro. Então isso também tem se intensificado. Pode passar. Gente, o Tratado de Paz. Esse também é um final de que estamos no fim dos tempos. O Tratado de Paz é algo que é falado muito sobre a paz em Jerusalém e a paz a Palestina, né? É um desejo das pessoas que a paz em Israel e a Palestina, né, os muçulmanos, eles entrem em paz. E hoje está sendo falado muito sobre isso. O Macron tentou um tempo, e agora o genro do Trump está também comandando essa questão da paz de Israel e da Palestina. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente pode olhar para o céu e dizer, realmente, o Senhor está voltando. O Felipe falou semana passada, eu quero relembrar, qual é o relógio de Deus? É Israel. Então, quando a gente vê essas coisas começando a falar em Israel, começando a soar lá, as notícias que vêm de Israel, pode ter certeza que Jesus está voltando. Acho que tem mais uma foto. E a próxima foto, eu acredito que é a última, pandemias, né? Vírus. Na Bíblia está falando também sobre isso. Fala sobre enfermidades, sobre doenças. Quando que você ia imaginar que isso está acontecendo, que isso poderia acontecer nesse ano? As pessoas em pleno século 21 estão o quê? Estão nas suas casas, estão dentro das suas casas com medo, usando máscara, porque tem uma pandemia aí tomando conta do mundo e matando muita gente. Isso é um sinal de, com certeza, do fim dos tempos. E agora eu quero perguntar, Ingrid, mas por que você acha que é o fim dos tempos? Isso já aconteceu em outras eras? Sim, já aconteceu, mas eu quero te perguntar.
acontecia essas coisas em tempos isolados. Você nunca vai ver um misto de coisas ao mesmo tempo. E pela primeira vez em 2020 isso está acontecendo. Ao mesmo tempo que está acontecendo rumor de guerra, está acontecendo uma pandemia e está tendo desastre natural e está tendo isso. Se você for abrir o jornal, você vai ver um monte de coisa. E por esse motivo, nós estamos acreditando sim que estamos no final dos tempos. E eu estou acreditando mais ainda porque toda vez que a gente ministra sobre isso, eu e Felipe, a gente sente um peso de intercessão. Nós sentimos alguns sentimentos quando a gente vai dar esse tipo de palavra. É um sentimento mais pesado mesmo, não é um sentimento assim, ai, tá tudo de boa. Não, é um sentimento que a gente sabe que Deus, ele está voltando. Jesus está voltando. E por que nós temos esse sentimento? Pelo que eu falei para você, pela intensificação dos sinais. Os sinais, eles estão se intensificando, eles não estão tendo mais pausa. Eles estão se intensificando de uma forma rápida. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. É sinal acima de sinal. Janeiro tem desastre natural. Fevereiro explode uma pandemia. Abril é pandemia misturado com vulcão e erupção. Tudo isso faz com que a gente entenda que ou nós estamos entrando já no fim do final dos tempos, ou nós estamos realmente já entrando numa tribulação por aí. Mas existem várias linhas teológicas que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E você vai tirar aí sua conclusão. Mas eu quero lhe dizer que o sentimento que eu estou tendo é de que sim, foi girada uma chave, as coisas agora elas vão se intensificar e o relógio de Deus, ele vai aparecer mais rápido, sabe? A gente vai achar que tudo está acontecendo mais rápido porque está entrando o fim dos tempos. Mas nós vamos falar hoje sobre escatologia. Só que eu preciso que você entenda, você que é jovem, todo mundo deve estar assim, top! Eu estou aqui sentada no meu sofá e eu quero saber sobre escatologia porque eu estou com uma dúvida. Entendeu? Aquele 66 lá, no prédio do genro do Trump, tem uma marca, um 666, aquele chip da Motorola, que foi falado, Ingrid, tu tem que tirar nossa dúvida do chip da Motorola, porque eu tô na dúvida disso. Olha, Ingrid, falaram que o anticristo, olha, é Macron, como é que é o nome do genro do Trump? Esse cara aí que tem uma cara de bonzinho, eu tava ouvindo um dia uns jovens falando, olha, eu acho que não é o Macron, porque o Macron tem cara de mal, mas o genro do Trump tem cara de bonzinho. Então, como ele tem cara de bonzinho, ele ri, então eu acho que ele é o anticristo. E ele tem um prédio lá que está escrito 666. Ei! Escatologia não é para ficar tirando sua dúvida sobre a marca da besta, sobre o chip da Motorola, sobre você pegar o Coca-Cola, botar de cabeça para baixo e aparecer alô diabo. Escatologia não é isso. O estudo da escatologia não é para isso, mas é sim para você mostrar, para você saber, para mostrar para você qual é a sua responsabilidade nesse tempo. Você não tem que ficar perguntando o 66 de não sei quem. Você tem que saber, Senhor, estamos no fim do tempo, eu estou aqui pesquisando e eu estou percebendo isso. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu vou agir como soldado nesse tempo? Nós estamos fazendo muitas vezes a pergunta errada. Nós perguntamos essas besteiras. Coisas e curiosidades para matar sua curiosidade, para deixar você com medo. E não para você se alinhar. Ei, qual é o meu papel? Qual é o meu papel no fim dos tempos? O que Deus quer que eu faça nesse tempo? Se nós realmente estamos entrando em Apocalipse, realmente vivendo esse fim dos tempos, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Senhor, eu quero saber se tu vai voltar e se tu for voltar, qual é a circunstância? Como é que tu vai voltar? Qual é a circunstância que tu vai voltar? Em que tempo você vai voltar? É isso que você precisa aprender. Você precisa fazer as perguntas certas e não ir na onda de todo mundo que pega lá, vai lá no YouTube. Né? Hoje a gente estava vendo uma das cartas, não sei da onde, do tarô, que não sei do que revelou não sei o que. Gente, tu vai ver muita coisa, com licença que eu estou com sede, vou beber água aqui na minha caneca, fazendo já nosso merchan aqui da nossa caneca Revival. Né? Então, você vai ficar
paranoico. Você vai olhar para tudo e vai dizer, isso é besta, isso não é besta, isso aqui tem dedo do anticristo. Você vai morrer assim. Por isso que você tem que se posicionar da forma correta, fazendo as perguntas certas. Amém? Precisamos buscar o que Deus quer de nós nesse tempo. Esse é o nosso papel como cristãos. E o que fala Apocalipse? Apocalipse significa em grego, quando a gente vai estudar, e até mesmo em inglês, quando você vai ver o que significa, qual é o nome Apocalipse. Em outras versões, Apocalipse na verdade significa revelação. Fala de revelação. Então, Apocalipse é a plena revelação de quem é Jesus. É a plena revelação de quem Jesus é. Jesus veio na primeira vinda dele, Jesus veio como Salvador do mundo. Ele veio como Salvador e ele morreu na cruz por nós. Mas na segunda vinda dele, ele não vai vir como Salvador, ele vai vir como noivo. Aprenda isso. Ele vai vir como rei e ele vai vir como juiz. Ele vai vir como noivo, rei e juiz. Noivo para quem? Para a igreja. Isso é tremendo. Ele vem, nós que somos igreja, nós precisamos nos alegrar quando Jesus entender que Jesus está vindo. Por quê? Porque nós somos noiva, nós somos igreja e Ele está vindo para consumar o nosso casamento. Então Jesus está vindo para a igreja como noivo. E para as nações, Ele está vindo como rei. Para as nações ele está vindo mostrando que ele é rei, que ele é soberano. E para o ímpio, ele vem como juiz. Para o iníquo, ele vem como juiz. Deus vem trazer juízo. Deus vem preparado para um grande casamento entre ele e a igreja. Ele vem preparado para reinar, digno do melhor rei de todos os tempos. E ele vem também preparado para julgar, porque ele vai trazer juízo sobre a terra. É isso que nós precisamos entender. Apocalipse fala do estudo pleno de quem Jesus é. E na segunda vinda dele, ele vai vir como noivo, como rei e como juiz. Mas Ingrid, aí Jesus vai voltar? Vai! E como que vai ser? Como que vai ser a volta de Jesus? A volta de Jesus, ela tem 4 teorias muito loucas e verdadeiras. Verdadeiras assim que eu digo, bíblicas. Não é que ela é, essa teoria, quem acredita nisso é herege. Não. Todas as 4 teorias, elas são teorias bíblicas. E todas essas 4 teorias, homens de Deus acreditam. Homens de Deus acreditam na primeira teoria. Homens de Deus acreditam na segunda, na terceira e na quarta. E são homens usados por Deus. Usados pela presença mesmo do Espírito Santo. Então, nós vamos falar aqui sobre 4 teorias para você aprender um pouco mais sobre escatologia. A primeira teoria é o pré-milenismo. Pré-milenismo. Fala sobre a pós-tribulação. Como é que é essa teoria, Ingrid? Pré-milênio. Essa teoria, ela fala que Jesus ele vai vir depois da tribulação. Jesus ele vai vir depois da tribulação e ele vai reinar 1000 anos como político no mundo. E depois vem o juízo final. Então o pré-milênio, ele acredita primeiro sobre o milênio. Lá em Apocalipse 20 fala sobre isso, sobre um reino de 1000 anos. Que algumas pessoas acreditam que esse reino de 1000 anos é um reino figurativo, não é 1000 anos exatamente. E outros acreditam que esse 1000 anos ele vai se cumprir. Então esse pré-milênio, ele acredita que Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Esse tempo todo aqui vai vir, vai ter uma tribulação, nós estamos passando. Jesus vai chegar depois da tribulação, ele vai descer na terra. E ele vai reinar 1000 anos na terra como um político mesmo. Ele vai chegar na terra, ele vai reinar como rei, vai ficar 1000 anos reinando. E depois disso vai vir o quê? O juízo final e a eternidade. Então isso é o que acreditam os pré-milenistas. O segundo,
A segunda teoria é a teoria também pré-milenismo, só que é dispensacional. É a teoria dispensacionalista, aleluia, glória a Deus, aprendi. Dispensacionalista. Essa teoria, ela é a teoria mais comum e é a teoria que a maioria dos cristãos acreditam, né? É a teoria que fala, que crê que Jesus ele vai vir, né? Claro, na segunda vinda, mas a segunda vinda dele, ela tá dividida em duas vindas. A primeira vinda, ele vai vir com uma surpresa. Ele vai vir com a surpresa que a gente chama de arrebatamento. A primeira vinda dele vai ser uma vinda meio silenciosa. Ele vai arrebatar a igreja. E aí vai vir a grande tribulação. Vai vir os tempos difíceis e tal. E depois Jesus vai vir na segunda vinda dele. E ele vai reinar 1000 anos. E depois vai vir o juízo final. Então, as duas, tanto a primeira que eu falei e como a dispensacionalista, elas acreditam no milênio. Elas acreditam que Jesus vai reinar. E essa dispensacionalista, ela é uma teoria que a maioria das igrejas acreditam, a maioria dos pastores acreditam, que é a visão do arrebatamento, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E que vai vir todas essas situações e logo em seguida vai acontecer que Jesus ele vai voltar novamente e ele vai reinar por 1000 anos de paz e no final vai ter o juízo final. Amém? Gente, eu já sei, essa daí é a que eu acredito porque eu vi tudo, eu sei tudo, Ingrid. Eu sei que o piloto não era crente. Eu sei que a filha também era rebelde e ela ficou e namorou o jornalista, porque todo mundo sabe muito bem de qual é Santiago o quê? O filme Deixados para Trás. Ingrid, essa que tu falou agora, senti mistério, senti poder, porque tá escrito lá no Evangelho do Tim, lá em Deixados para Trás, eu li, eu vi tudinho, eu sei tudo. Antes de você pesquisar só pelo filme, aprenda a ler a Bíblia. Por quê? Não estou falando que o filme é mentiroso, mas ele romantiza muito, não é bem assim, realmente é muito romantizado, Deixados para Trás. Mas você precisa entender que você precisa estudar a palavra e saber o que Deus quer de você e saber o que Deus fala na sua palavra. Então não é o Evangelho do Tim, não é Deixados para Trás, mas busque saber o que a palavra diz a respeito do arrebatamento e a respeito da vinda dele. Mas essa é o que a maioria acredita. Nós temos a terceira teoria, que é a teoria pós-milenismo. Como é que é essa teoria pós-milenismo? Eles acreditam que assim, nesse tempo, Jesus morreu, ressuscitou e agora a igreja está trabalhando para reinar. E a igreja vai trabalhar para reinar, e a igreja ela vai conseguir reinar e vai reinar em paz, vai reinar em muita paz, em muita prosperidade. A igreja ela vai atingir o ápice do reino e ela vai continuar reinando. E quando entrar o milênio, a igreja ainda vai reinar, a igreja vai continuar reinando por 1000 anos, muita prosperidade, muita coisa boa, muito maravilhosa, muito top. E no final de tudo isso, Jesus vai voltar. Ok? No final de tudo isso, Jesus volta. Não acredita que Jesus vai voltar antes do milênio. Não vê como se fosse assim um milênio. Não acredita totalmente no milênio. Acredita que o milênio é um tempo que a igreja já pode estar vivendo. E também não acredita no arrebatamento. Ok? E a próxima é o amilenismo. O que é o amilenismo? Não acredita no milênio de forma literal. Não vê como se fosse reinar por 1000 anos. Não é bem isso. Eles acreditam que 1000 anos, quando se fala desse reino de 1000 anos, fala sobre um reino perpétuo. Não quer dizer que Deus vai reinar por 1000 anos. Jesus vai reinar por 1000 anos. E o amilenista, ele acredita também que assim, desde quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Jesus já ressuscitado, já começou o reino, já começou o milênio. Então Jesus já ressuscitou e ele já reina. Ele já reina.
É isso que os amilenistas acreditam, que Jesus já está reinando. Ingrid, mas pelo amor de Deus, como assim Jesus já está reinando com essa pandemia, com todo mundo morrendo, com um monte de guerra, um monte de coisa acontecendo? Está me dizendo que eles acreditam que Jesus já reina? Estou dizendo isso. Eles acreditam que Jesus já reina. Que Jesus reina desde o dia que ele saiu daquela tumba. Ele já pegou a chave do inferno e ele já reina. E eles acreditam que, além disso, é que Satanás já está preso. Jesus já reina e Satanás já está atado. Mas como assim, menina? Às vezes a gente está orando aqui, de vez em quando tem uns meninos que demonia, e a gente tem que fazer libertação desses meninos. Então, eles acreditam que Satanás está atado, ele não está reinando em sua plenitude. Satanás tem os seus demônios não estão atados, mas Satanás está atado e ele não está reinando na sua plenitude. Ele reina onde ele encontra brecha, né? Mas na igreja, o povo que quer que Deus faça, que quer que Deus haja, Satanás ele não tem poder. Ele não tem poder contra a igreja, contra aqueles que dão o senhorio para Cristo. Então Jesus já está reinando nesse tempo. Eles acreditam também que Jesus ele vai ter uma única volta de Jesus. Vai ser uma única volta de Cristo que vai ser após a grande tribulação. Quando Jesus voltar, vai ser no momento que vai acontecer ao mesmo tempo. Os santos, né, eles vão subir e o povo todo lá, os mortos, eles vão ressuscitar. Mas eles acreditam, né, que depois da grande tribulação é que isso vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer e o arrebatamento vai acontecer, mas depois da grande tribulação. E aí é quando Jesus vai voltar e vai ter o juízo final e nós vamos viver na eternidade. É bem diferente as visões, né? A primeira acredita, como eu falei, que Jesus vai vir, vai liderar 1000 anos, vai ser um líder político. Aí depois já vai ter todo mundo já vai embora, já vai ter o juízo final e vão subir. A segunda, que é a mais atual, a maioria das igrejas acreditam que é o arrebatamento antes da grande tribulação. E aí depois Jesus vai voltar de novo, vai reinar os 1000 anos e vai vir o juízo final. A terceira, que a igreja vai reinar, essa daqui eu acho que é a menos... que a gente a que eu acho mais fraca de teoria é essa. Por quê? Porque fala muita coisa boa, né? Que a igreja vai reinar e vai ter paz e vai ter prosperidade, vai ter alegria, vai ter paz e vai ter prosperidade e alegria e e a gente vai reinar 1000 anos e vai ser muito top, e depois Jesus chega. Então, essa daí a gente vai reinar, isso no céu vai ser assim, mas hoje a gente está vendo que a igreja tem crescido sim, tem sido um avivamento estrondoso que Deus tem feito, mas as coisas não estão indo muito assim. E a milenista que fala sobre acontecer uma única volta de Jesus, que é após a grande tribulação, e que o milênio já está acontecendo e Jesus já está reinando. E Ingrid, o que é a grande tribulação? A grande tribulação vai ser um período de 7 anos de muito sofrimento no mundo. É isso que vai ser um período terrível no mundo, onde vai ter muito sofrimento, muita dor e muita tristeza. E vai durar por 7 anos. Os pré-milenistas acreditam que a igreja não vai passar por isso. E os amilenistas os pós-milenistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E a tua opinião, Ingrid? No que tu vai acreditar? Eu não vou falar qual é de fato a minha opinião, porque eu ainda estou estudando sobre isso. Eu tinha uma opinião muito forte, aí depois eu estou estudando, aí eu estou começando a ver agora algumas coisas também assim, entendeu? Estou achando outras coisas diferentes. Mas o que eu quero te dizer é que tu não tem que procurar saber bem qual é a teoria correta e qual é a certeza dessa teoria. Mas você precisa estar preparado para as 4 teorias. A resposta que eu tenho que te dar é: e aí? Você está preparado? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Existem 4 teorias. 2 delas falam que você não vai passar pela grande tribulação. E 2 delas falam que você vai passar pela grande tribulação. E aí, você está preparado para passar pela grande tribulação?
Você está preparado para passar por muito sofrimento, por muita dor, por perseguição e por um monte de coisa ruim, até você perseverar e receber a sua salvação no final? Muitos de nós não estamos preparados. Muitos de nós vivemos a teoria que é a teoria que a maioria acredita, que é essa teoria dispensacionalista. Eu tenho que ler, né? Eu sempre volto aqui, a teoria dispensacionalista, ela fala sobre o arrebatamento. Então, a gente está assim, cara, que top, nós somos a igreja, eu estou vivendo em santidade, uhul, Jesus vai voltar, e eu não vou passar por grande tribulação nenhuma, eu vou ser arrebatado, aleluia, glória a Deus. E aí a gente começa a viver de uma forma assim, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Eu tenho certeza do meu arrebatamento, tá? Meu arrebatamento tá tudo certo aqui, vou ser arrebatado e fechou. Ei! Esteja preparado para o arrebatamento, meu amor, não acontecer quando você imaginava. Esteja preparado para que outra teoria esteja correta. E aí, quando tu achava é agora que eu vou ser arrebatado. Não, tá vindo uma tribulação por aí. Tá vindo uma tribulação por aí. E o que vai acontecer? Esteja preparado para você passar por isso. Eu quero te perguntar, se você fosse um missionário na Índia, na China, na Coreia do Norte, você já teria, como o Felipe falou aqui, muito interessante, você já teria desistido, negado Jesus? Você já teria negado Jesus pela tribulação que esses missionários passam? Como o Felipe falou, às vezes a gente nega dar dízimo, que dirá negar Jesus. A gente nega dá 10% do dízimo, que dirá negar Jesus numa tribulação, onde o povo de Deus vai ser massacrado. Mas vai reinar em justiça, porque maior é aquele que está em nós. Mas você está preparado? A pergunta é, no que acreditar? Em qual das 4 teorias eu vou me firmar? Esteja preparado para tudo. Esteja preparado para Jesus voltar amanhã, mas esteja preparado também para que Jesus, ele volte só daqui a 20 anos e a tribulação rolando solto, e você não vai negar, e você não vai se deixar ser corrompido, e você não vai olhar as coisas acontecendo, o anticristo aparecendo, ai meu Deus, eu acho que ele é Jesus. Eu acho que eu estou começando a gostar desse homem. Esteja preparado para tudo. Esteja preparado. Como está o seu evangelho? Como está o seu evangelho? Como você está com Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Em quem você tem acreditado? Porque o estudo da escatologia não é um estudo muito de certezas. É isso que eu quero deixar para você. Que você precisa entender que a gente vai falar aqui sobre o Apocalipse. Nós temos 4 teorias muito, muito fortes, né? 2 delas, principalmente, 2 delas que têm se embatido muito, que são as mais fortes, que é a que acredita no arrebatamento da igreja e que é a outra, a milenista, que acredita que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Essas 2 é o que mais se embate. Mas o que eu quero deixar para você aqui é que o Apocalipse, o estudo do Apocalipse é muito mais sobre esperança do que sobre certeza. O estudo do Apocalipse é muito mais tendo a esperança de que Jesus vai voltar, a esperança de que nós vamos para o céu, a esperança de que está acontecendo, do que de fato certeza de como é uma teoria ou certeza de outras coisas. Não é bem assim que funciona. Porque Jesus, ele não te... Primeiro que você tem que confiar nele. E segundo que ele está trabalhando em ti para que você tenha esperança de que ele vai voltar. Aleluia. E nós somos a noiva dele. E eu quero te perguntar, você é noivo? Se Jesus voltar hoje, Jesus vai ser só teu rei? Ou ele vai ser só teu juiz? Ou ele vai ser o teu noivo? Que hábitos você tem feito nessa quarentena? Todo hábito gera uma habitação.
Todo hábito gera uma habitação. Se você chegar para mim, sentar agora e falar, eu vou perguntar para você, e aí, quais são os seus hábitos nessa quarentena? Quais hábitos você tem feito? O que você tem feito nessa quarentena? Me diga, o que você tem feito nessa quarentena? E aí você vai me falar os seus hábitos e eu vou dizer, eu vou dizer quem habita em você. Se você me falar os seus hábitos hoje, eu vou dizer, Jesus está habitando aí. Ou eu vou dizer, Jesus não está habitando aí não. Nessa quarentena, Jesus não está habitando aí não. Quem você tem sido? Quem você tem sido nessa quarentena? Quem você vai ser quando Jesus voltar? Ele vai ser o teu juiz? Iniquidade? Eu sei que parece que hoje, eu não tenho certeza disso, mas que vai ter um paredão, talvez tenha gente que nem esteja vendo hoje o culto, porque está tendo paredão lá no Big Brother. Mas não é só quem vê Big Brother não, que eu estou falando. Talvez você esteja lá dentro da sua casa, você fica no celular, mas você não pega um livro para ler. Quem você está sendo nessa quarentena? Quem você está sendo? Você está denunciando Cristo ou você está denunciando que os seus hábitos, a sua habitação, quem habita em você, não é o Espírito Santo? Quem é você? Quem você tem se revelado nesse tempo? Eu quero finalizar dizendo que a gente está num evangelho muito perigoso ultimamente. Estamos entrando no evangelho que as coisas elas estão brincando, a gente brinca muito, a gente está muito relax, é muito no nada a ver. E a gente está perdendo a essência. Nós precisamos ficar atentos para isso. Precisamos ficar atentos para o mover de Deus. O mover de Deus já está acontecendo, a chave já foi virada. Pergunte de Deus qual é o seu papel nesse tempo. Porque na Bíblia também fala que nesse tempo vai ser o maior avivamento de todos os tempos. E nós estamos vivendo isso. Eu esqueci de falar no começo, mas um dos sinais também da vinda de Jesus quantos aqui já ouviram falar muitos anos atrás? Eu lembro que eu ouvi falar quando eu era mais nova, mas eu lembro que, tipo assim, avós falavam. Bisavós crentes, aquele pessoal da Assembleia de 100 anos atrás falava que o Brasil era um celeiro de missões. O Brasil era um celeiro de missões. E aí a gente ouvia falar nisso e aí ninguém cria, ou algumas pessoas acreditavam e outras não. E aí esse ano eu estava lá, nós estávamos num estádio, 3 estádios lotados no Brasil. E foi o maior evento missionário do Brasil e nós estávamos lá enviando pessoas, enviando brasileiros para as nações em missão. Então a profecia se cumpriu de que o Brasil seria um celeiro missionário, o Brasil seria um celeiro de missões e nós estamos vendo a profecia se cumprindo. Deus está levantando uma juventude que está fazendo isso acontecer. Dá glória aí, porque eu estou dando glória aqui. Que tremendo! E hoje nós estávamos mais cedo todos online. Mas eu estava vendo mais de 115 pessoas. 115 mil pessoas assistindo o Descende. Pessoas conectadas no mesmo pensamento, numa mesma visão, no mesmo tom de oração. Cara, isso é muito tremendo. Você não pode perder isso, você não pode deixar passar por despercebido. Não fique mergulhado só pensando na pandemia, não fique mergulhado só pensando no caos, na escassez. Pense que o negócio é grande e é glorioso. E a igreja de Jesus vai comandar esse negócio aí, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Mateus 13. Eu quero finalizar a palavra com esses 2 versículos bíblicos, dois momentos desse capítulo, que é muito tremendo. Eu quero que você abra Mateus 13, do versículo 24, começando no versículo 24.
parábola é a parábola que fala sobre o fim dos tempos. Você sabia disso? Essa parábola fala sobre o fim dos tempos. Vamos lá ler. Jesus lhes contou outra parábola. Você que está conversando, pare de conversar aqui e pare de conversar também na sua casa. Preste atenção na palavra de Deus, porque essa palavra é vida para você. Amém? Jesus lhes contou outra parábola, preste atenção, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Pode passar. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Pode passar. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio apareceu também. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? E aí o Senhor respondeu: o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: ó Senhor, quer que o tiremos? A gente vai tirar então o joio. A gente pode tirar o joio? E olha o que o Senhor respondeu. Próximo. 13:30. Ah, tá. Ele respondeu: não. Opa, desculpa, gente. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. E aí ele fala: deixem, ei, calma. Deixem que crescem juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Que palavra poderosa. Ingrid, eu também senti, porque dentro da igreja tem muito joio, né? E eu sou um trigo de Jesus, aleluia. E a gente está vendo que Deus está descortinando a nação. E Deus está levantando os falsos profetas, aleluia. Nós cremos nisso também. Mas lá embaixo, Jesus começou a explicar essas parábolas. Eu imagino que os discípulos ficaram: hã? Quê? Não estou entendendo nada, Jesus. Eu não estou sacando o que o Senhor quer dizer. E aí teve um momento lá em Mateus 13:36, que Deus fala bem assim, o pessoal fala para os discípulos: ei, Jesus, me explica. Explica para a gente o que quer dizer. Esse do joio e do trigo eu não entendi, então me explica, Senhor. O que o Senhor quis dizer com isso? E lá em Mateus 13:36 ele explica a parábola do joio e do trigo. E ele diz assim, primeiro os discípulos aí perguntando: explica-nos a parábola do joio no campo, que não deu aqui, entendeu? Queimou, não deu certo, a gente não entendeu nada. E aí Deus está falando aqui, no 37, ele fala: então ele deixou a multidão, e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola. Vamos lá para o próximo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Diga comigo: Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus foi aquele que semeou a boa semente. E ele continua: o campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo, o local. O campo é o mundo, é um território. E a boa semente são os filhos do reino. As boas sementes são os filhos do reino. Diga assim: eu e você. Nós somos a igreja, nós somos a boa semente. Nós somos o trigo. E quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno.
São os filhos de Satanás, são os filhos do maligno. Próximo. E o inimigo que o semeia no campo, que é o mundo, é o diabo. A colheita é o fim desta era. Em outros, a colheita é o fim dos tempos. Diga comigo, fim dos tempos. Fim dos tempos. Em outras traduções fala, é a consumação dos séculos. Ou seja, o fim desta era também fala, porque na Bíblia também diz que Jesus, ele vai vir com uma nova era, né? Novos céus e novas terras. E uma nova era será estabelecida na terra. Então, por esse motivo está falando aí, a colheita é o fim desta era. E os encarregados são os anjos. Eu quero finalizar com isso, porque eu quero dizer para você que nós estamos vivendo esse tempo. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é o campo? É o mundo. Nós estamos no campo e estamos crescendo. Nós somos filhos do reino. E nós estamos crescendo juntamente com aqueles que não querem Jesus, com aqueles que querem propagar guerras, com aqueles que querem acabar com o reino de Deus. Nós estamos crescendo juntos. E quem é o trigo? Somos nós. Quem é o joio? São os filhos do maligno. E o inimigo é o próprio diabo, que vem disseminando por onde ele passa destruição, coisas ruins. E ele termina aqui. Ei, os anjos, eles são aqueles que colhem a colheita. E o fim de tudo é a consumação dos séculos. Mas lá no começo, lá no primeiro, e Mateus 13, na parábola, é interessante que quando os anjos perguntam para Jesus, ei Jesus, vamos logo arrancar esse povo ruim, vamos logo arrancar esses desastres, essas dores no mundo. E o que o Senhor fala? Ei, deixa crescer. Mas ele fala só para o joio crescer? Não. Ele fala para que o joio cresça, mas o trigo também está crescendo. Ei, a igreja também está crescendo. Não é só coisa ruim, não é só desastre, não é só coisas terríveis. Eu quero dizer que a igreja também está crescendo. Ao mesmo tempo que está crescendo coisa ruim, está crescendo palavra de Deus, está crescendo profecia. Deus está se revelando de uma forma sobrenatural nesses tempos. E isso é tremendo. Se alegre aí na sua casa, porque Deus está dizendo aqui nessa palavra que da mesma forma que a gente pensa que os dias são ruins, eu quero dizer também que o dia da igreja chegou. O dia da igreja de Jesus Cristo chegou e é agora. Nós vamos ser usados como nunca fomos antes. Nós vamos ser levantados para curar. Eu tenho vivido coisas espetaculares nesse tempo de pandemia, porque a gente está aqui direto na igreja. E eu tenho visto coisas, a gente tem visto coisas que o nosso evangelho muitas vezes deixou de viver. Estamos vendo pessoas sedentas todos os dias nessa igreja. Todos os dias pessoas sedentas. A gente não está pregando para crente velho. A gente está pregando para pessoas que precisam conhecer Jesus. A gente está pregando arrependimento. A gente está pregando vida de Deus. Pessoas estão se convertendo nesse tempo. Está sendo poderoso. Eu nunca vi a igreja trabalhar tanto. É um pessoal vindo para cá, um pessoal indo para lá, é um muvuca, mas é de Deus. É o povo chegando aqui para receber cesta básica. E é o povo recebendo oração, e é o povo lá no drive-thru. Tem gente desesperada chegando lá e a gente orando, e pessoas aceitando Jesus. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo um tempo poderoso. Felipe está me lembrando aqui pessoas sendo curadas. Qual foi a última vez que você orou e alguém foi curado? A gente tem orado aqui e tem pessoas chegando no carro dizendo assim, ei, eu quero agradecer. Porque quando eu cheguei aqui, meu irmão estava na UTI por causa de corona. Porque quando eu cheguei aqui, o meu primo estava lá internado. E a oração aconteceu e eles foram curados.
Eu já vi várias pessoas aqui chegando que porque receberam alta no hospital e souberam que estava tendo uma oração aqui. Está sendo poderoso. E eu quero dizer para você, viva com a certeza de que Jesus está voltando agora. Sabe por quê? Porque os grandes homens de Deus, eles viveram com essa certeza e foi por isso que eles trabalharam de forma incansável. Paulo, na Bíblia, fala que ele cria que Jesus está voltando naqueles tempos. Paulo falou, eu creio que Jesus está voltando no meu tempo. Ele achava que era no tempo dele que Jesus estava voltando. E ele viveu incansavelmente. Os cristãos na época de Nero também. A igreja primitiva vivia como se Jesus estivesse chegando no outro dia. Era muito poderoso. Vários pastores que passaram, vários homens de Deus que passaram pelo mundo até hoje, que já morreram, viveram como se Jesus estivesse voltando. Acreditavam fielmente que Jesus estava voltando no seu tempo. E Jesus realmente não voltou naquela época, mas eles fizeram a obra de uma forma tão extraordinária, crendo que Jesus ia voltar, que ninguém põe defeito. Ninguém põe defeito na obra deles. Então eu quero dizer, você como cristão, não fique, vai demorar mais um tempo, mas não sei o quê, mas eu vou ser arrebatado. Ei, te posiciona. Pergunta de Deus, qual é o meu papel para esse tempo? O que Deus tem para mim, para esse tempo? Qual é o propósito de Deus para mim nesse tempo? O que é que eu tenho que ministrar? O que é que eu tenho que pregar? O que eu tenho que fazer? Pergunte de Deus, porque Deus vai te responder. Pare de fazer a pergunta errada, qual é o 66, qual é o Motorola? Pergunte o que Deus quer que você faça nesse tempo e não fique alheio. Não viva como se Jesus não fosse voltar. Viva como se Jesus fosse voltar. Eu quero convidar você a se levantar, a se ajoelhar, a se colocar diante de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos entrar em oração. Se coloque diante de Deus nesse tempo. Deus quer falar com você. Essa palavra eu estou dando, nós estamos fazendo um estudo sobre escatologia. Você aprendeu coisas aqui, mas o que eu mais quero te dizer é como tem sido os seus hábitos na sua quarentena. Como tem sido? Se você me falar seus hábitos, eu vou dizer quem habita em você. Então, faça valer a pena essa quarentena. Busque ao Senhor. E volte mais cheio de Deus. Volte mais transbordando. Ore. Um avivamento está sendo instalado. Não fique só desesperado. Ai, meu Deus, mas ontem o Moro saiu. Mas está acontecendo tanta coisa. Ei! Lembra que eu falei na última vez que eu ministrei? Os dias mais terríveis do mundo são os dias mais gloriosos da igreja. Cara, que frase poderosa é essa? Deus falou tanto ao meu espírito quando eu li essa frase. Os dias mais terríveis do mundo são os dias mais gloriosos da igreja. Jesus está voltando. E para você que é cristão, comece a fazer as perguntas certas. Senhor, onde tu me quer? E eu quero que você ore ao Senhor hoje, para que você fale com Deus e diga, Senhor, onde tu me quer? Porque eu estou vendo que realmente tudo está apontando para o teu retorno. Tudo está apontando para que o Senhor chegue, para que o Senhor venha. Maranata, a hora vem. Então o Senhor está vindo e eu preciso me posicionar. Se você está preocupado com porque você não casou, porque você ainda é virgem, se você está preocupado porque você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, eu quero dizer que seu coração não está em Deus. Comece a colocar de novo. Eu quero muito ter um filho, muito. Tenho falado, a gente tem conversado muito, eu e o Felipe, sobre isso. Mas eu quero muito ter um filho, mas eu quero que Jesus volte. Eu quero que Jesus volte. Maranata, hora vem. Eu quero ver Jesus voltando. Eu quero, aleluia. Eu quero fazer parte desse exército que vai trazer Jesus. Então se coloque diante de Deus, fale, eu quero. E se você está ouvindo essa palavra
e você ainda não é crente, você estava afastado, ei, ainda dá tempo. Ei, ainda dá tempo. Eu tô te falando hoje aqui pra ti. Te arrepende. Jesus é misericordioso. Ele quer te salvar. Ele quer entrar na tua casa e te salvar, porque Ele sabe quem tu é. Ele conhece o teu coração. Dá tempo. Te arrepende. Aceita o Senhor Jesus nesse momento. Se reconcilia. Você que está afastado e está ouvindo essa ministração, se reconcilia. Dá tempo. Aleluia. Comece a entrar em oração nesse tempo. Ora, chorando, arababás. Oh, Espírito Santo. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Pra continuar, és meu amigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Podemos confiar em ti, Senhor. Adora Ele. Eu confio em ti. Eu deposito minha esperança em ti, Senhor. Confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, a minha esperança está em ti, Senhor, eu confio. For
Ti, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, que é o Senhor. Eu quero que você que está aí na sua casa, que você está aceitando Jesus, está sentindo o desejo de aceitar ao Senhor e quer fazer parte disso, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está falando para eu fazer isso. Eu quero dizer, pare de ter medo. É o que essa música falou. Você precisa confiar no Senhor. Não venha por Jesus por medo, mas venha com a certeza de que a confiança nele é a melhor coisa que você pode fazer. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida e eu te seguirei para sempre. Em nome de Jesus, glória a Deus pela tua vida que aceitou Jesus, pela tua vida que se reconciliou. Ei, a Bíblia fala, a Bíblia é muito enfática quando Jesus fala: eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Jesus está contigo e Jesus vai te ajudar a passar por toda essa situação. E você que estava aqui, já era cristão, eu creio que você se posicionou hoje de uma forma diferente, fazendo a pergunta certa para Deus. Ei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? E eu sei que se você perguntar essa pergunta, Jesus vai te responder com propriedade. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo Filho e as divinas consolações do Espírito Santo estejam contigo e que o Senhor te abençoe poderosamente e te use também. Vai na paz do Senhor. Eu confio.